Olá, inovadores do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, e meu amigo Eric Echaia vamos trazer um conteúdo de altíssimo nível hoje com o nosso convidado Lucas Mesquita, que tem muito conteúdo de alto nível para compartilhar conosco. Lucas, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Será uma satisfação conversar contigo hoje. Obrigado a vocês, estou super animado aqui para compartilhar com vocês toda a minha experiência e vamos para cima. Perfeito. Vou falar agora o currículo muito rapidamente, muito resumido, porque é muito longo, do nosso convidado de hoje, Lucas. Executivo de inovação e tecnologia com mais de 20 anos de experiência em programação, transformação digital, projetos de P&D, inteligência artificial e gestão de portfólio de inovação. Atua na conexão entre estratégia e execução, liderando projetos de alto impacto para empresas, startups e instituições científicas, com foco em escalabilidade e entrega de valor. Especialista em arquitetura de software, gestão de squads multidisciplinares e ecossistemas de inovação, com sólida experiência na lei da informática, formado em sistemas de informação, pós-graduado em ciência de dados e com MBA em computação forense e liderança, inovação e gestão 4.0. Então vamos lá começar agora nossa conversa com esse convidado ilustre que temos aqui hoje. Lucas, cara, acho que teu currículo de A a Z você fez tudo, né, cara? Conta um pouquinho dessa trajetória, como é que você chegou até aqui? Pô, legal. Bom, eu tenho mais de 18 anos de experiência, né? Então, atuei já em vários segmentos de empresa, varejo, saúde, educação. E, assim, comecei em 2005 na área de programação, né? Desenvolvedor, depois fui para o mundo de RP. No mundo de RP eu tenho uma boa lembrança, que foi onde eu conheci muitas das áreas de negócio, né? Então, naveguei na área financeira, contábil, educacional também. Então, eu comecei a fazer a transição não só do técnico, mas também tendo a vivência do negócio, né? Logo depois eu fui para uma empresa de varejo, onde eu assumi a área de inovação, né? Então, lá eu comecei a implantar conceitos de inovação e também de trabalhar com inovação já de fato aplicado, né, ao segmento que é o varejo, né? Então, minha jornada foi de muitos desafios, né? Desde a área técnica, mais para a área de negócio e também indo para a área executiva, né, a área de gestão. E, assim, tem muitos desafios, né? E também tem muitos aprendizados todo nessa jornada, né? Então, uma posição de liderança, navegando ali também na área estratégica e também trazendo soluções mais de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, IoT. Então, eu venho dessa jornada de ser um cara curioso, um cara que gosta de aplicar na prática e trazer também grandes resultados. Ou seja, não adianta você só fazer o técnico sem estar ligado ao negócio e ver os resultados disso na prática. Então, foi uma jornada bem diversa, né, como você falou, e tem muita coisa aí para a gente bater papo assim, e explorar mais nessa jornada. Cara, o Lucas é bem um profissional de TI, né? Tudo incluso, né? O cara conhece tudo ali um pouco, né? Exatamente, sensacional. E aí, o que mais te encantou nessa jornada de inovação? O que você compartilha com a gente, assim, realmente que fez te levar para essa área, você realmente se apaixonou? Conta um pouco aí disso daí. Característica do Lucas é um cara criativo, né? Um cara que é curioso, gosta de inovar. Então, toda essa trajetória, eu era o cara que não fazia mais do mesmo. Ou seja, eu sempre queria aquela cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Sempre queria explorar algo a mais, sempre queria trazer um pouco mais de excelência e de resultado para o trabalho que eu vinha desempenhando, né? Então, a inovação me permitiu explorar ainda mais essa minha essência, né? Ou seja, saio do techniquez, do tradicional só de entrega, mas explorando um pouco mais do que a inovação pode nos proporcionar. Ou seja, sair da sua caixa, pensar fora da caixa e trazer soluções que vão agregar ao negócio das companhias, né? E também o dinamismo, né, de cada projeto. Acho que a inovação proporciona isso. Você sai ali do tradicional e vai para algo muito mais dinâmico e trazendo resultados de forma escalável, né? Perfeito, show de bola. E assim, hoje você está trabalhando, né, você fez uma transição, né, recentemente, e agora você está trabalhando de fato no ICT, muito realmente mão na massa inovação, né? Você saiu da área de varejo. Conta um pouco aí como foi essa transição para a gente entender. Legal.
Bom, a experiência que eu trago do varejo é algo bem acelerado, né? A empresa de varejo é 24/7, não para, né? Então, a empresa que eu trabalhei é a segunda maior rede de farmácias do Brasil, né? Então, tem um pool de serviços muito grande e também de clientes em todo o Brasil, né? Ela é presente em todo o território nacional, então a gente trabalhava no modelo Phygital, né? A gente tanto tinha o físico, né, que são as 1.600 lojas, mas também tinha um digital, tanto no aplicativo, quanto no site, como também no televendas. Quantas né? lojas você falou? Mais de 1.600 lojas. Né? Eita, uma estrutura grande aí. E quais são outros grandes números aí para o pessoal que está nos ouvindo entender, realmente? O pessoal precisa entender, assim, presença nacional, como é que é isso? Explica um pouco aí. Então, a empresa, ela é capital aberto, né? Então, os números são divulgados a cada trimestre. Então, são mais de 26 mil colaboradores, um faturamento que ultrapassa 14 bilhões, são 1.600 lojas, são mais de 8 CDs. Essas lojas estão presentes em todo o território nacional. Só o faturamento no digital representava 15% do faturamento, né? Então, é muito acelerado e muito... Ou seja, tem que ter muito cuidado com cada inovação que você vai colocar nesses canais, né? Tanto no site quanto no aplicativo, no televendas também. Então, a gente... É o que eu brinco, né? A inovação numa empresa dessa de varejo, ela tem que ser muito ágil e muito assertiva. Não pode errar. E a inovação, ela tem o processo de fail fast, né? Ou seja, erre rápido, mas aprenda com o erro para você aplicar aquilo futuramente para você trabalhar, para você acertar nas próximas vezes, né? Então, indo para um ICT, a gente tem uma inovação talvez um pouco mais cadenciada, ou seja, eu tenho projetos muito mais a longo prazo, eu tenho muito mais tempo de fazer planejamento, eu tenho mais tempo para fazer testes e validações para depois eu implantar. Então, o ICT, a gente trabalha com muito projeto de capacitação e residência, ou seja, a gente primeiro capacita, faz o treinamento para aquela tecnologia. Geralmente são tecnologias que não estão muito... são tecnologias emergentes, né, como IoT, blockchain, inteligência artificial. Então a gente faz esse treinamento, depois aplica residência, ou seja, aloca os alunos nas empresas e depois entrega um produto, uma pesquisa científica, alguma coisa para a empresa futuramente aplicar aquilo como um produto, né? Caramba, e nessa jornada, Lucas, qual foi assim, os projetos mais marcantes que tu teve? Assim, aquele que, cara, isso aqui foi um ponto de guinada na minha carreira, foi o que deu a virada de chave assim, para dizer, eu amo isso que eu faço. Ah, legal. Assim, eu tenho vários, mas ultimamente, até compartilhei recentemente, né, com o pessoal, a gente... foram dois, né, assim, voltado com inteligência artificial, visão computacional, né. Como a gente tem 1.600 lojas, e nessas 1.600 lojas a gente tinha muito o trade marketing, né, ou seja, a gente trabalhava muito em parceria com a indústria. Então a indústria, a gente vendia os espaços para que ela pudesse expor seus produtos numa mobília específica para executar melhor aquele produto. Então tinha ponta de gôndola, tinha caixa, tinha várias... A loja era mapeada de várias formas para a gente dizer qual era o melhor ponto para vender aquele determinado produto. Né? Internamente, vocês rastreavam internamente usando alguma tecnologia de geolocalização, como o beacon, alguma coisa do gênero ou não? A gente não usava beacon, mas a gente começou a utilizar as câmeras de vídeo monitoramento para começar a entender o fluxo dos clientes em loja, para saber quais são os pontos quentes, os pontos frios, e dizer, ó, aqui é um ponto quente, a gente pode negociar um trade market, né? Ou seja, um ponto mais... um contrato melhor ali, porque a gente sabe que vai ter muito passante e possivelmente vai ter uma conversão melhor. E a gente começou a mapear e a gente viu que certos pontos eram muito bons para a indústria colocar os seus produtos. Sendo que a dificuldade que eu identifiquei era na execução dessas campanhas. Ou seja, a gente está falando de 1.600 lojas. Campanhas que rodam em paralelo 3 campanhas, ou seja, multiplicou por 3, a gente vai ter muitos registros que a gente tem que evidenciar para a indústria. Isso era de forma manual, ou seja, o gerente de loja tirava uma foto, ia para os auditores do trade, eles faziam o cara crachá, ou seja, a indústria mandou a foto da mobília, a disposição dos produtos, e o gerente de loja mandou a foto, então eu vou fazer o cara crachá, vou dizer se isso aqui está de acordo. Imagina, 1.600 lojas, vezes 3, realmente. A gente tinha 4 auditores para fazer isso todos os dias e ficar isso olhando. Então,
eu pensei, não, vamos trabalhar com visão computacional, jogar isso para um IA, fazer todo o tratamento da imagem e fazer a comparação. Cara, foi um sucesso, assim, foi um negócio que surreal. E a ideia não era tirar os auditores, mas eles pensar de forma mais estratégica como que eles poderiam melhorar ainda mais esse processo. Mas reduziu drasticamente. Eles usavam uma semana para fazer todo essa validação. Dependendo da validação, isso voltava para o gerente de loja, ele teria que tirar outra foto e fazer isso. Com a IA, a gente resolveu isso em um dia. Caramba! Ou seja, a gente subia todas as imagens para um repositório, depois que todos eles tiravam as imagens, e um dia a gente fazia esse processamento e dava já a devolutiva, e se fosse negado, a IA também já dizia o motivo que ela foi negada. À disposição, esse produto que está aqui não é dessa marca, ou seja, fazia todo o trabalho que o auditor levava semanas para fazer, né? Então isso foi um projeto muito legal que a gente atuou lá. Sensacional. E hoje, assim, com a popularização das APIs de IaaS e vários recursos que a nuvem está disponibilizando, né, esse tipo de projeto ele poderia estar sendo empregado pelo varejo, né, porque provavelmente o que você usou na época talvez fosse algo mais restrito, mas à medida que a gente está avançando e que todos os recursos, você tem API para tudo na nuvem, API para reconhecimento de tudo que você possa imaginar com IA pronto ali para uso, né? Os varejos menores talvez pudessem estar usufruindo desse tipo de inovação, mas eles acabam achando que a inovação é algo assim, além, né? Muito além do que eles podem fazer, né? E você está mostrando que, na realidade, são ideias que se conectam de problemas reais que você vê ali e você conecta ali uma sequência do que tem que fazer para conseguir sair a inovação do outro lado, né? Não tem, às vezes, não é algo de outro mundo, não é algo que está longe da realidade da maioria do varejo. Talvez esse pensamento que o pessoal tem aí, dizendo a inovação está fora da minha realidade, não é correto. Eu acho que tem muita inovação que está realmente dentro do contexto ali do varejo de médio e pequeno porte ali, que talvez já possa pensar em fazer, né? Sem dúvida. E assim, e aproveitando esse gancho, a gente também, através das câmeras de monitoramento, a gente começou a identificar coisas que... A gente tem lojas em shopping, né? Então, a gente começou a identificar coisas que nem o próprio shopping tinha. Nós tínhamos 2 lojas em locais diferentes, com aluguéis diferentes, um muito mais alto do que o outro, e a gente identificou que no aluguel, que era mais caro, passava menos gente do que na outra loja, porque a câmera estava posicionada para frente, a gente mapeou, né, as pessoas que estavam passando e viu que passava muito mais gente na loja. Então, isso não deu insumo para a gente chegar e negociar com o shopping nem sabia. E a gente também, através de APIs, como o Shua comentou, a gente pode fornecer para o shopping várias outras informações que eles não têm para dar para os lojistas, né, uma informação melhor de posicionamento, de passantes ali dentro do shopping, né? Então essa foi uma sacada que a gente fez para identificar também o nosso público, né? Porque quando a gente colocou os produtos frente de loja, a gente colocou muito produto voltado para criança, achando que esse era o nosso público, né? Mas a gente identificou que o público era entre 30 e 40 anos do sexo feminino. E aí a gente começou a botar os produtos de dermos cosméticos de promoção na coisa. Começou a entrar mais gente, ou seja, a gente conseguiu fazer muito mais conversão através de um simples fato de saber de quem era o nosso público que estava entrando nas nossas lojas, né? Então a IA está para isso, né? Para nos fornecer coisas e, como o Shua falou, a gente consegue expandir isso para muitas outras empresas e que podem atuar com essa tecnologia, né? Bacana. Uma outra pergunta aqui. Você falou muito sobre o ICT, você citou o ICT. Para quem não sabe o que é o ICT, pode dar uma explicação para a gente? Não, sem dúvida. O ICT é um Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Então, ele nasce geralmente dentro de uma universidade. O nosso ICT, que é o IRED, nasceu dentro do IFCE, através do LDS, né? Que é um laboratório de desenvolvimento de software. O projeto foi de tanto sucesso que teve que se expandir, né? Ou seja, ele sai apenas de um laboratório de dentro do IFCE e cria um corpo próprio, né? Um CNPJ próprio, toda uma estrutura própria para atuar em projetos de lei de informática, né? Ou seja, as empresas que têm o imposto do IPI que depositam no fundo do FNDCT ou através da Softex, elas conseguem, através desse recurso, criar projetos de inovação. E quem cria esses projetos são os ICTs. Ou seja, a gente entende qual é a demanda da indústria
e através dos enquadramentos e todas as normativas da lei da informática, a gente escreve os projetos. Então, geralmente são projetos de capacitação e residência, ou também são projetos de desenvolvimento com tecnologia emergente, com tecnologia de ponta, porque os projetos de lei de informática têm que caracterizar 5 pilares, né, que são incerteza, inovação, ou seja, tem são vários contextos que caracterizam um projeto de inovação. Ou seja, eu não posso pegar uma demanda de evolução de um RP ou uma melhoria num CRM, ou seja, isso não se enquadra num projeto de lei de informática, né? Ou seja, então o ICT ele faz essa conexão, né, entre a universidade com os pesquisadores para trabalhar pesquisas através de tecnologias avançadas, faz também conexão com os professores, né, para os projetos de capacitação e residência, e também com os alunos para residência e também para desenvolvimento em projetos de software ou de aplicação de IoT. A gente trabalha muito com projetos de microeletrônica, né? Então está muito em alta hoje para criação de chips, basicamente com criação de chips e também design, né? Desenho de microchips para esse tema de microeletrônica, né? Então, isso basicamente é isso, é esse elo, né, entre a universidade, as indústrias, né, e também para executar projetos de lei de informática. Muito bacana que o Lucas explicou para qualquer empreendedor que entender e dizer, eu estou aqui com um problema na geração das minhas planilhas, vou chamar o pessoal lá do ICT. Aí não é bem assim, existem pilares, você tem que ter um entendimento. O iRede hoje ele está a nível nacional, né, como você citou. Pode falar um pouquinho de alguns projetos que você viveu lá, que você está vivendo lá? Vou falar os números, né, do iRede, né? O iRede ele tem mais de 350 pessoas, nós temos 350 colaboradores, nós já temos mais de 60 projetos já aprovados, são mais de 600 milhões captados já, né, desses fundos, né, através desses fundos para tocar os projetos de inovação e tecnologia, capacitação e residência. E lá a gente tem vários projetos, né? Então a gente recentemente, como eu comentei, né, a gente está com um projeto com o MAPA, né, com o Ministério de Agropecuária, através de drones para fazer mapeamento da área rural, para detectar possíveis queimadas, enfim. Então, um projeto super legal. A gente tem 60% a 70% dos nossos projetos são de capacitação e residência. Acho que isso é uma das melhores, como eu falo, né, a faculdade é bom, claro, você tem que ter um diploma, você tem que atuar numa faculdade, ter uma graduação, pós-graduação, mas nossos projetos de capacitação e residência, ele foca muito na tecnologia e na prática. Ou seja, a gente tem projetos de capacitação em microeletrônica e a gente tem a prática daqueles alunos dentro das indústrias para fabricar chips, ou seja, para projetos práticos onde eles vão implantar dentro de dispositivos como celulares, tablets, enfim, centrais de multimídia. A gente tem também recente com uma empresa de automotiva. Ou seja, então a gente passa, geralmente são 24, 30 meses, ou seja, a gente passa 12 meses de capacitação e 12 meses de residência, ou seja, e a gente também dá bolsa para esse aluno, para ele estar dentro da empresa trabalhando, né? Então, um ganha-ganha. O aluno ganha, porque o aprendizado, a prática, a bolsa, para ele também sustentar. Nós ganhamos porque a gente acaba tendo um pool de alunos, de possíveis recursos que podem ser alocados nos nossos projetos, e a indústria ganha porque ela vai ter uma mão de obra muito qualificada e ali com sangue nos olhos, vamos dizer assim, para as pessoas quererem aplicar aquele conteúdo que ele aprendeu dentro da indústria, né? Então, uns projetos são super legais. Perfeito. Eu acho bem interessante, porque muitas empresas não conhecem os incentivos que tem para a inovação, né? Então a gente tem a lei da informática, uma lei excepcional, que vocês trabalham com ela. Temos também a lei do bem, outra, inclusive na Normatel, na parte de inovação, trabalho isso há muitos anos, o Eric é expert aí nessa jornada aí. Quanto tempo aí, Eric? Estamos quase 4 anos já aplicando. Pois então uma jornada longa que às vezes as pessoas, aqui no Ceará, né, às vezes o pessoal desconhece do que pode ser utilizado. Obviamente, né, tem todos os critérios, precisou ser feito todo um ajuste lá na Normatel, foi montado o time de inovação para conduzir isso daí, separando bem, porque olha, nem tudo que é tecnologia necessariamente é inovação, então tem uma regra lá, tem o que é definição lá, normativa lá do governo sobre o que é inovação.
Então, mais uma vez, você montando essa estrutura, as empresas, principalmente aquelas que têm muito dinheiro indo para em termos de dedução de imposto de renda, né? Sim. Elas podem direcionar parte dessa verba com sucesso para inovar. Sem dúvida. E você pontuou muito bem, né, que a diferença, né, é um dinheiro que você vai ter que pagar de qualquer forma para o governo. Por que não utilizar esse dinheiro para converter para inovação dentro da sua empresa? Cara, muita empresa não sabe disso, né? Pelo menos agora até estão sabendo mais, mas quando eu comecei a falar de lei de inovação aqui no Ceará, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, as pessoas desconheciam completamente, né, essa possibilidade de inovar sem precisar, na verdade, alocar verba adicional para isso. Você faz um planejamento estratégico e a partir desse planejamento estratégico você vai conseguir direcionar parte dos recursos lá que você vai ter que pagar de qualquer forma para trazer inovação. Então, isso que você colocou é bem interessante para o ouvinte que está aqui entender. Olha, às vezes ele está trabalhando numa empresa lá, ele está na área de inovação e a empresa fica dizendo que não tem verba para inovar. Então, você, inovador, que está na empresa e não tem verba para inovar, analise essas legislações que a gente está conversando agora, porque pode ser que a sua empresa não esteja indo por esse caminho que o Lucas falou, que eu estou compartilhando também com vocês aqui com o Eric, sobre essa legislação que você pode pegar parte do teu dinheiro que está indo para o imposto de renda e trazer para a inovação. Fica atento com relação a isso. Então, esses são pontos importantes. Eu acho que isso daqui é o ouro que a gente está compartilhando para todo mundo que fica lá. Ah, eu não consigo inovar porque não tem verba, eu não consigo. A empresa é grande e está pagando um monte de coisa lá de imposto de renda, né? Falta de conhecimento. Eu acho que as suas colocações aí, Lucas, foram importantíssimas para a gente poder dar um caminho onde essas empresas possam, né, caminhar, né, inclusive vim falar aqui com o IRED para poder trabalhar essa expansão aqui da inovação. Acho que é um ponto fundamental. E é importante salientar também que para as empresas evoluírem, acho que quando a gente começou um trabalho na Normatel, a gente evoluiu bastante em desmistificar o que é inovação, né? Porque muita gente às vezes acha que inovar existem níveis de uma inovação. Não é que tudo seja uma inovação, nem que nada é uma inovação. Tem que fazer uma coisa estrambólica para ser uma inovação de fato, que ninguém nunca viu no mercado. Também não é isso. Depende do contexto e do impacto que você quer. Então acho que o importante, como o Lucas pontuou muito bem aqui, é se conectar com pessoas que já têm um domínio disso, entender se você está usando os incentivos corretos, os parceiros corretos, conversando com as pessoas corretas para você não realmente querer fazer um esforço sozinho. E acabar torrando uma grana e dizer, não, inovação não dá certo aqui, é só comprar mesmo que está pronto aí no mercado, a minha empresa não é para isso, eu não quero isso. E se assustar, porque muitas vezes as pessoas tentam essa empreitada sozinho, dá errado, porque não conversou com as pessoas certas. E muitas vezes é muito mais barato conversar com parceiros, se juntar em um grupo que já ia pesquisar algo do gênero. Eu entendo que o IRED já capitaliza isso justamente para entender, olha, o impacto disso é largo, tem muitas pessoas no mercado talvez precisando, vamos investir, pesquisar, e para a galera que precisar, agora nós somos um polo que provém tecnologia. Uma coisa que o Lucas pontuou muito bem, e eu gostei, Uchoa, é que percebe que isso é um movimento que faz a nação evoluir, né? A gente está conectando o mercado e a universidade, acho que aqui no nosso estado, né, tem muito esse preconceito às vezes, na universidade a galera só tem os teóricos. Não é isso. Aqui eu acho que é prova viva é o Lucas aqui mostrando que não é isso. E assim, puxando esse gancho, Eric, a gente, desde da outra empresa, né, a gente criou uma metodologia, né? Metodologia de estar ligado, assim, a gente tem 3 verticais nessa metodologia, né? Que eu peguei várias referências, né, e fui montando uma metodologia que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro é o Where to Play, né? A primeira fase, né? Onde eu quero jogar, onde eu vou jogar. Então a gente criou uma lupa que a gente chama de um ambiente corporativo, onde eu tenho vários conceitos para eu estar pesquisando, para eu estar antenado no que está acontecendo no mercado, né? São coisas que são puxadas pela tecnologia, que são empurradas para o negócio, para o mercado, né? Então eu tenho desde patentes, eu tenho artigos científicos, eu tenho as startups que estão nascendo, ou seja, as próprias tecnologias que estão nascendo. Então eu boto minha lupa, meu radar antenado para
entender onde é que tudo está acontecendo. Até para quando uma empresa, e eu saber direcionar ela para um caminho onde eu quero que ela chegue com excelência. Né? Porque, como você falou, né, as empresas não querem fazer inovação, mas todo mundo quer ter um diferencial competitivo. E a inovação proporciona isso. Então, primeiro você tem que criar essa metodologia. Primeiro fase, where to play. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero jogar? Então, esteja atento a todos esses aparatos, vamos dizer assim, que podem te fornecer para os próximos passos. Né? Então, o próximo passo é como eu vou executar. Como é que eu vou executar? Então, para eu executar, eu tenho que saber, eu tenho que fazer uma priorização. Então, primeiro eu vou testar aquela tese, aquela hipótese, aquele artigo, aquela startup, de fato, está alinhado com a minha estratégia? Faz sentido para onde é que eu quero chegar? Então, é o momento de eu criar um funil. E eu dizer, isso aqui eu descarto, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido, e eu começo a fazer um caminho até, de fato, eu dizer onde é que eu quero chegar. Onde é que eu vou trazer, de fato, uma tecnologia ou um produto para o meu negócio. Depois que eu sei, de fato, que eu testei, fiz o funil, eu produtizo isso, eu entro isso para um projeto ou para um produto e eu vou trabalhar com outras metodologias, desde agilidade, Kanban, com equipes, uns squads que vão, de fato, materializar aquilo. Mas primeiro eu tenho que saber o que está acontecendo no mercado, depois eu tenho que validar aquelas hipóteses, aquelas teses, para depois eu dizer, é isso que eu quero, fazer o funil e, de fato, executar aquilo para dentro das empresas. Então, e como você falou, a inovação não é para todo mundo. Então, antes disso, faz uma escuta ativa. Na outra empresa eu falei, são 26 mil colaboradores. Eu vou dizer, cara, eu quero levar inovação para todo mundo. Eu abri um canal chamado Garagem de Ideias. Matricule aqui sua ideia e a gente vai fazer uma triagem. Depois, fizemos uma triagem, chegamos nas 10 melhores ideias. Das 10 melhores ideias, nós chamamos todas as pessoas da ideia e fizemos, vocês fazem parte agora da ideia. A gente vai criar um squad, vocês vão ser o PO. Expliquei o que é PO, Product Owner, ou seja, vocês são o dono do produto. Ou seja, você não matriculou, você sabe qual é a dor, você sabe onde é que isso vai impactar. Então, você faz parte da squad. E aí, parece que as pessoas estavam vivendo assim, um sonho assim, que parecia não ser realidade para eles. Ou seja, agora eu faço parte da inovação. Então foi muito legal, porque você traz engajamento. E as pessoas veem aquilo como se fosse uma coisa utópica. Não é. É realidade. A gente consegue trazer isso para dentro e você fazer parte. E elas falavam, nossa, isso é inovação? Isso é inovação. E tipo assim, elas pensavam que era coisa da NASA. Não, não é. São coisas práticas onde você consegue, de fato, trabalhar de formas com metodologias sistemáticas e com os papéis certos, papéis de responsabilidade, né? Dessas 10 ideias, a gente fez um trabalho de demolition, ou seja, a gente tentou destruir a ideia para as pessoas fazerem o que? A defesa dela, depois. E a gente premiou as 3 melhores empresas, as 3 melhores ideias, né? Então foi uma jornada assim, de mais ou menos um ano, onde perpetuou nos 26 mil colaboradores de todos os estados do Brasil. Ou seja, isso gerou um impacto tão legal para a empresa. Tanto o RH foi envolvido, time de cultura, sustentabilidade, todas as áreas foram envolvidas nesse mecanismo. Ou seja, a gente traz, de fato, a inovação para a prática mesmo, né? Para que as pessoas vivam aquilo e sintam que eu falo, todos nós somos inovadores. Metodologias certas, as pessoas certas e os propósitos certos. Acho que isso desmistifica tudo que inovação é NASA, é inteligência artificial, é coisas de outro mundo. Não, é prática, ou seja, a gente consegue trazer isso de forma real para dentro das empresas e eu gosto de trazer muito isso para todas as empresas que eu entro, né? Sou um catalisador de mudanças. Como? Cara, eu vou trazer tecnologia, eu vou trazer conteúdo e vou trazer as pessoas para perto para que a gente possa junto fazer essa jornada, sabe? Sensacional. As pessoas, que é o ponto que você falou agora, eu acho que é o ponto crucial para todo projeto de sucesso, de inovação, né? O pessoal, às vezes, me aborda querendo saber as tecnologias que eu estou usando no projeto A, B ou C, eu explico para o pessoal, rapaz, não é a questão das tecnologias, são as pessoas que vêm primeiro, as pessoas é que a gente vai trabalhar. Então, tecnologia é só um meio, né? Exatamente. E hoje eu tenho acesso, quando eu vou falar com as empresas sobre implantar o hub de inovação, e aí eu tento falar mais com os gestores que vão tomar a decisão, porque quando envolve alguém da tecnologia, ele fica querendo saber quais as tecnologias que vão estar envolvidas. Eu disse, isso não é prioridade. Isso, as pessoas, a forma como a gente monta a equipe de inovação, o perfil, a necessidade que a gente tem de conversar com todo mundo para poder trazer essas pessoas para perto do projeto, engajar. Então a gente tem todo esse trabalho para poder fazer com que as pessoas venham para perto e elas se engajem.
aí sim o projeto começa a ter uma forma para ter sucesso. Sim. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a entender essa questão das pessoas. E aí você colocou pontos bem interessantes aí sobre a questão da inovação, e uma pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, nessa jornada que você fez, chegou a um ponto assim, de você sentiu aquela dificuldade de convencer o outro da inovação, porque às vezes você está falando com a empresa sobre inovação e diz, não, já tentamos fazer isso daí, não dá certo, não. Esse negócio de inovação é coisa do pessoal que fica tendo ideia muito maluca e tal, ou seja, o cara está tão impregnado ali com a operação, que quando você vai falar em inovação, ele já tem um preconceito, onde inovação é para tomar tempo do pessoal, as coisas não dão certo e tal, não sei o quê. Eu já tive casos aqui de empresas que eu não vou citar, que eu cheguei lá e tinham feito um projeto de inovação e o projeto tinha tido um ápice, passou 1 ano, 2 anos, sei lá, e depois desfez. Né? E aí eu fui explicar, eu fui entender, eu disse, não, na verdade você fez um projeto de inovação só, você não estruturou o setor de inovação. Eu disse, a minha proposta é um setor de inovação para que os projetos de inovação não sejam exceção, eles sejam contínuos. Então você tem que mudar a estrutura, não é só fazer um projeto. Aí o pessoal vem, dá palestra sobre inovação, traz alguém lá para aquele palestrante lá para poder engajar o pessoal, faz a motivação, o oba-oba, aí vai lá, vamos visitar a Hub e tal, não sei o quê. Aí no final das contas o negócio tem um pico lá, passou 1 ano, puf, acabou-se. Aí o pessoal, não, inovação não dá certo, é coisa desse pessoal aí que fica pensando em coisas de startup, não sei o quê. Não. Você está falando aqui sobre inovação de uma forma muito clara, consciente, concisa, né, mostrando o quanto isso dá resultado, o quanto isso dá impacto. E é algo que eu defendo muito. Inovação tem que ter ROI, né? Claro. Você tem que estar falando ali. Já teve um caso de uma pessoa que chegou para mim e disse, estou fazendo uns projetos de inovação e tal, não sei o quê. Aí falou, não, que a gente está fazendo isso aí, hackathon, não sei das contas. Aí eu perguntei para ele, eu disse, e o ROI? Porque eu percebi que ele não estava olhando para o ROI. E o ROI, como é que tu está calculando isso? Aí ele olhou assim para mim, já com aquele olhar meio torto assim. Não, ROI, a gente ainda não está vendo isso e tal, não sei o quê. Eu disse, cara, mas aí como é que esse negócio vai se sustentar? Né? Você não pode. Muitas vezes o que eu vejo nas grandes empresas é que as grandes empresas fazem um projeto de inovação, mas não é de inovação, é um projeto de marketing. Né? Você faz uma ação de marketing para passar aquela imagem de que você é uma inovadora, é uma empresa inovadora, mas não é um projeto consistente de inovação, como você está falando aqui, citando aqui os exemplos. Né? E aí, esse é o problema. Quando você faz, né, esses projetos de marketing como se fossem projetos de inovação, aí tem até um termo que o pessoal está usando, que é o Wash Innovation, né? Que é a inovação de faz de conta, a inovação que é só de firula, né? Então eu já vi que fora do país o pessoal já está usando esse termo aí, né? O ponto que eu trago, Shoa, é o seguinte, eu sempre falei nos meus discursos, assim, eu gosto de trazer a inovação como muito mais do que um storytelling, mas uma área de resultado. E que está muito atrelado a pessoas, ou seja, tecnologia é o meio, mas as pessoas é que de fato fazem a coisa acontecer, né? Então você falou, né? Tem alguma resistência? Sempre teve. Acho que sempre quando eu ia fazer um levantamento ou levar alguma inovação para uma área, a resistência era sempre muito, né? Assim, de querer, não, isso já veio aqui, isso não dá certo, ou então, por que você quer automatizar isso? Ou você vai tirar o meu emprego? Aquela coisa, né? Que a gente sabe que isso não... Acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Acho que a gente tem que estar preparado muito mais para esses novos mercados, esses novos empregos que vão surgir com esse boom da IA e trazer isso para a nossa prática, né? Ou seja, então eu sempre trazia muito isso, né? Vamos tentar primeiro fazer um entendimento, como o senhor falou, né? Montar uma estrutura em que eu primeiro alinho qual é o resultado, em qual OKR corporativo aquilo vai impactar. Então, sempre quando eu entrava numa empresa, eu falava quais são os indicadores, quais são os OKRs que drivam, ou seja, que direcionam as empresas. Me dá para cá. E aí eu fazia um levantamento. Onde que eu vou trazer inovação? Onde é que eu vou impactar? Ou seja, aquela coisa que eu falei antes aqui, né? Os desenvolvedores, eles faziam o quê? Desenvolvimentos
pontuais de um determinado produto, mas não sabiam onde é que aquilo estava impactando num determinado indicador corporativo, ou seja, no EBITDA, no faturamento líquido, ou seja, quais indicadores que vão ser apresentados trimestralmente que aquele teu produto impactou, ou seja, vocês têm sempre fazer essa ramificação desse lá de cima até de fato o produto que estava sendo trabalhado, né? Então é uma forma de você engajar. E um fato curioso é que quando a gente traz essa inovação, que há essa resistência, mas não há resistência quando vai cortar fita, quando vai mostrar os resultados. Todo mundo quer aparecer na foto, né? Então, quando o dono vai dizer, olha, a inovação trouxe um resultado e vai se apresentar no resultado trimestrais, todo mundo vai querer aparecer na foto. E isso é um papel nosso da inovação de ser o quê? Os guardiões daquilo, ou seja, de estar sempre... Não gosto de falar esse termo de ser o chato, né? Porque eu me sentia muito assim, né? Eu bater na porta e dizer, vamos, cara, vamos para cima, isso vai dar certo, já fiz o estudo, tá aqui os números, preciso só do seu apoio, um time seu para me apoiar nessa jornada. Mas é aquela coisa, vai haver resistência, vai dizer que não funciona, que vai ser caro, que não sei o quê, mas não olha lá na frente aquilo, né? Então, quando vai vir o resultado, vai querer aparecer na foto e aquela coisa toda, né? Então, eu gosto de ser esse cara, o guardião, que vai sempre estar ali motivando e trazendo aquilo para dentro do negócio em si, né? Eric, depois dessa explanação sobre o ROI aí que o Lucas falou, compartilhe um pouco dessa experiência aí do retorno também, dessa necessidade da gente estar olhando a inovação com esse olhar de retorno financeiro. Eu sei que você tem uma vivência também nessa parte, compartilha aí para o público aí entender um pouco mais do tema. Olha, Mestre Show, assim, logo quando a gente começou o Norma Labs ali, a gente teve uma dificuldade ali de entender sobre ROI. Eu acho que foi o primeiro passo de apontar que não era se apaixonar por uma inovação só. Também tínhamos que falar sobre dinheiro, afinal de contas, nada era de graça, não existe um almoço de graça. Então ali, logo quando a gente começou o projeto, a gente já sabia onde a gente queria mirar, porém a gente não estava ainda sabendo como dizer o nosso ganho. O primeiro ano correu ali bem, acho que depois do primeiro semestre. Mas logo quando a gente estava fechando o ano, a gente viu e deu um salto. Aonde a gente não esperava aquilo. A gente teve um custo ali e quando a gente obteve o resultado, finalmente, a gente começou a calcular direitinho, começamos a apontar aonde a gente otimizou, que até então a gente não estava se preocupando em otimizar, estava preocupado com tecnologia, erro básico aí de quem está começando, foi que a gente viu que a gente conseguiu um 100% de ROI. Então ali foi um start para a Normatel também olhar e dizer, cara, isso aqui dá certo, vamos começar a expandir. E aí a gente saiu de uma mesa de 4 pessoas para uma equipe de 18. Então assim, foi um negócio que realmente foi surreal, mas principalmente teve muita maturidade no processo. Onde a gente nasceu só com dev, porque a vida era desenvolver. Depois começamos ali a explorar outras oportunidades e outras áreas dentro da organização, que foi o time de análise de negócio, que foi uma sacada muito boa, que a gente começou a criar, e justamente justificar o que cada coisa estava sendo feita, com a controladoria logo em seguida. Então, assim, é algo que para quem está começando, parece às vezes desmotivador, porque você vai ter uma ideia, você está apaixonado com a tua ideia, vai olhar às vezes financeiramente e ela não justifica, mas tu está apaixonado com ela. Às vezes você vai ter que largá-la. Em alguns momentos você vai ter que largá-la. Talvez não seja o momento. Né? A gente viveu muito isso. Não está no momento desse projeto que a gente quer iniciar. Estamos com aquela paixão. Mas assim, para quem está empreendendo, que está começando, ou quem já está muito grande, primeiro vamos começar vendo qual o retorno que ela vai te dar. Né? Até onde eu posso ir. Porque às vezes tinha uma brincadeira que a gente ouviu que às vezes a gente tem um carro velho com um carburador ruim. Você pode botar gasolina de foguete, mas ele vai papocar bem ali. Então você sabe que você tem até certo tempo, até um certo custo. Então tem que ter muita maturidade nisso. Perfeito, perfeito. E a questão das pessoas, a questão da formação do time sempre é um desafio, né? Então eu imagino, Lucas, que você deve ter tido aí grandes desafios com relação à mão de obra, né? Aquele pessoal com o mindset certo que você tem que trazer, vai trazer para perto de você para que você consiga entregar. E eu vejo, né, eu lido com muita gente de tecnologia e nas grandes empresas e vejo que é uma dificuldade a gente separar ali quem tem mindset e quem não tem para poder ficar realmente com a inovação. Fala um pouco dessas dores que você já passou, das dificuldades, como você contornou para superar isso, né, para a gente entender um pouco. Legal. Primeiro, a equipe de inovação ela tem que ser diversa, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de
profissionais de várias áreas, né? Acho que no meu time eu tinha 18 pessoas, então eu tinha desenvolvedores, eu tinha arquitetos, eu tinha caras de inteligência artificial, mas eu também tinha UX, eu tinha pessoas da área jurídica, eu tinha pessoas do administrativo, ou seja, bem diverso para mentes pensantes, pensar de formas diferentes, né? Então, acho que o principal desafio é o engajamento, né? Esse mindset que o Shoa comentou, né? Mindset não é uma coisa que você nasce com ele, né? Assim, você tem que construir, você tem que amadurecer, você tem que, com a vivência, você tem que ver, porque muitas vezes a gente colocava projetos, nossas forças todas num projeto, quando ia ver a área de negócio não queria o projeto trabalhando, poxa, 1 ano, 6 meses e não deu resultado em nada. Como é que o mindset funciona? O cara vai pensar, pô, inovação não é nada, é besteira, ou seja, não dá certo, eu vou para a área de sustentação, vou para a área de tecnologia tradicional, porque lá está muito bem definido o que eu vou fazer, entregar e aquilo vai ser aprovado. E nem sempre, né? A gente sabe que muitas vezes a área de negócio quer uma coisa hoje, amanhã, 6 meses depois, ou seja, ainda mais numa empresa de varejo que é muito dinâmica, volátil, ao extremo, assim, né? Então, a equipe, ela tem que estar muito próxima, a equipe tem que estar muito engajada. Então, lá no meu... Quando eu passei 4 anos, né? Então eu geri 18 pessoas, teve projeto que eu tinha 60 pessoas, né? A gente tinha projeto, além da minha equipe própria de inovação, eu tinha os projetos, eu tinha a minha área estruturada, inovação aberta, inovação interna e produtos de inovação. Inovação aberta era olhando para o mercado, alinhado com os hubs de inovação interna, focando muito no intraempreendedorismo, e os produtos de inovação era de fato desenvolvimento mesmo, né? Então nessa área aqui, eu tinha 10 desenvolvedores que recebia demandas das áreas executivas e isso entrava como projetos. Esses caras eram os líderes e eu tinha que terceirizar toda uma equipe para dar suporte a esses caras. Então, cada projeto desse, a gente tocou já 6 projetos. Em paralelo, a gente teve já um público assim, de 60 pessoas. Então, imagina, 60 pessoas em todo o Brasil, era gaúcho, era mineiro, era bem difícil, assim, de você manter, e aí eu era o cara que eu tinha 6 gerentes de projetos, esses caras reportavam a mim, e eu tinha que depois reportar para a área executiva, né, no comitê executivo, o andamento desses projetos, né. Então, manter todo esse time engajado num propósito de inovação, de que aquilo, de fato, cara, um baita trabalho, assim, eu até brincava que eu tinha que me especializar em recursos humanos, né? E meio que deixar na gaveta meu diploma de sistemas, de pós-graduação em ciências de dados, ou seja, que ali não estava servindo nada, tinha que estar junto com os caras. E aí eu fazia muito papo de carreira com eles, sabe? One-on-one, fazia papo de carreira, porque no momento que você só fala de empresa para os caras vão pensar, pô, ele só me quer para isso. Ou seja, eu sou a engrenagemzinha aqui e mais nada disso. Eu falei, não, vamos conversar sobre papo de carreira. Qual é o teu propósito de 5, 10 anos, assim, de longo prazo? O que tu quer para a tua vida? Fica à vontade se você quiser falar sobre sua vida pessoal. Tá? A gente quer aqui ter mais essa intimidade, ter mais essa proximidade, entendeu? No momento que você traz para ele e você passa essa confiança, o cara com certeza ele vai te engajar, ele vai querer te dar resultado. Eu saí da empresa, as pessoas falaram, tu tá onde? Posso ir? Ou seja, eu quero... Sabe? Porque o líder é esse cara, bicho. Não adianta você querer só números, só resultado, ou seja, estrangular o cara até sair sangue, não dá. Você tem que ter essa vivência mais próxima do cara, entendeu? E eu falo de várias, até mulheres também, deixar muito, muito aberto, assim. Eu tô aqui pra... Eu gosto muito do slogan, não posso falar, né? É o slogan da Unifor, né? Que é ensinando e aprendendo, né? Pode falar, aqui também não. Mas eu gosto disso, sabe? Ensinar e aprender. No momento, eu não sou, porque eu sou o executivo aqui, eu não sou o conhecimento total. Eu vou te passar certas informações, certos conhecimentos, mas eu vou aprender com você também. Então, quando você fala isso, é um jogo mútuo, né? É uma via de mão dupla, onde você sai aquele chapéu de chefe. Você é o líder que quer o quê? Impulsionar aquelas coisas. E muita gente fazia o quê? Poxa, você está falando de papo de carreira, você está treinando aquela pessoa para o mercado? Claro! Eu quero treinar essa pessoa para o mercado. Consequentemente, ela vai produzir melhor aqui, porque ela se sente
perto, ela se sente, tem um sentimento de pertencimento, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que isso você vai trazendo um time mais unido, traz um clima mais harmonioso, enfim. E a gente fazia também muitas programações fora, então era um momento de você manter isso, né? O desafio era você, todo dia, mostrar para eles que você está bem. Eu tenho 2 filhos, então muitas vezes eu tinha problemas pessoais, né? Mas quando eu passava da porta da empresa, eu fechava meio que ruptura, né? Fechava ali a vida pessoal, a vida profissional, e eu sou o cara que vou liderar, que vou engajar, que vou fazer as pessoas fazerem isso valer a pena, sabe? Essa jornada, sabe? Perfeito, perfeito. Essa questão de mindset que você falou é essencial para a gente poder realmente conseguir que a inovação dê certo, né? E aí eu vou citar alguns casos engraçados aqui que eu já passei, né? Eu acho que tem casos inusitados aqui, ainda quando estava dentro do Exército, né? Então eu sempre, durante a faculdade, eu sempre fui muito conhecido por ter as ideias meio fora da caixa lá. Então nessa história eu acabei sendo até o presidente lá do Grêmio, me envolvi organizando festa, não sei o quê, enfim. Aí logo que eu cheguei no quartel, tinha um problema, isso em 2000, um problema que a internet a internet só funcionava num determinado local, né? E aí do outro lado a internet era a internet boa funcionando no local, do outro lado praticamente não tinha internet boa, né? E aí o comandante chegou e me chamou, porque o quartel era grande, e tinha um bloco lá que era o Palácio Episcopal, que o Exército adquiriu lá no Rio de Janeiro, porque teve um histórico lá de uma arma que deu um tiro lá, e aí quebrou os vidros, aí o Exército teve que assumir, e aí o quartel ele ficou com uma parte com a fortaleza de um lado e outra parte com o Palácio que era o Palácio Episcopal. E aí a internet não chegava onde o comandante estava, a internet boa, né? Aí o comandante pegou, já tinha falado várias vezes com o pessoal da TI e tal, aí me chamou. Aí disse, na minha formação, sou engenheiro cartógrafo, né? Mas como sempre gostei de tecnologia, o pessoal me chamava. Ele chegou para mim e disse, o senhor, por que a internet só está lá do outro lado, que eu já falei e tal, não resolve? Eu disse, comandante, é o seguinte, a gente puxa um cabo de lá para cá e resolve aqui. Ele disse, ué, é só isso? Eu disse, na minha visão não tem mais o que fazer não. Aí ele disse, pois chama o pessoal da TI aqui para a gente conversar. Aí fui conversar com o pessoal da TI. Aí o responsável lá disse, aí o comandante chamou e disse, o senhor disse que é só passar um cabo. Aí o cara da TI olhou para mim e disse, não, mas vai começar a perda de dados, não sei o que e tal. Eu chamei ele para conversar, a gente se afastou ali, eu disse, cara, deixa eu conversar um negócio contigo aqui, sério aqui contigo. Olha só, o comandante não tem nada, certo? Não tem nada. Cara, se vai perder 20% dos pacotezinhos no meio da história, deixa, cara, passa esse cabo aqui. 80% de alguma coisa que quiser. Pois eu disse pra ele, cara, entrega alguma coisa, cara, não fica falando isso não diz pro comandante que tu não vai fazer, que não dá, cara, ele vai ficar chateado. Aí pronto, aí eu comecei a entender logo de cara, né, que cara, tinha que mudar o mindset da turma, né? Isso é um processo, como você falou, né? A pessoa não nasce com o mindset certo. Você tem que começar a instigar o pessoal a mudar o mindset. Outra coisa engraçada também foi a questão eu apliquei uma prova de lógica para os sargentos e para os soldados. E aí, principalmente para os recrutas. Aí o pessoal, Gil, para que tu está fazendo isso? Eu disse, não, eu quero entender aquele pessoal que eu posso chamar aqui para fazer um trabalho que envolve mais lógica, de repente eu formar algum programador aqui e tal, para a gente criar uma área para desenvolvimento de projetos. E aí o pessoal chegou para mim com um problema e disse, não, olha só, tenente, você foi escalado aqui para poder cuidar aqui dos recrutas que vão entrar, e a gente está com o seguinte problema. Eu disse, qual é o problema? O problema é o seguinte, tá vindo pessoal que a inteligência do Exército já informou que é um pessoal ligado às facções e a gente tem que eliminá-los aqui do processo de seleção. Então, porque, para quem não sabe, o pessoal das facções tentava infiltrar o pessoal dentro do quartel, né? Ter um recruta lá que pudesse informar sobre o armamento e tal, não sei o quê. E a inteligência do Exército ficava monitorando isso e passando as informações para a gente. Aí os quartéis recebiam essa informação de quem era que não podia ser... Né, não podia engajar. Eles, mas a gente tem que fazer, tenente, de tal forma que o pessoal não perceba que a gente sabe que eles são de facção, né? Toda a preocupação. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a prova aqui para os recrutas. Como assim? Aplica essa prova aqui, todo mundo vai zerar,
Aí depois a gente dá os pontos para quem vai passar. E aí a gente pegou, aplicou a prova pauleira lá, que a turma olhou, ninguém fazia nada. Aí depois disso, não, agora vamos selecionar aqui, pronto. Aí começou, olhou assim, o pessoal falou, ó, pessoal, é o seguinte, o resultado tá ali, vocês olham ali na parede, né? Aí o pessoal ali, não é, eu fui reprovado. Eu disse, cara, infelizmente, aqui é um projeto, aqui é um quartel de engenharia, a gente trabalha com engenharia, então assim, tenta o quartel de infantaria, vê se tu consegue entrar, porque aqui tu não entra não. Aqui resolvido o problema, entendeu? Então, essa questão do mindset, a gente precisa cultivar e fazer com que as pessoas comecem a pensar fora da caixa, né? E aí a coisa vai caminhando, né? E no quartel, apesar de ser um quartel operacional, eu tive a sorte de ter comandantes que me davam muito espaço para falar as minhas loucuras, né? Eu disse, ó, comandante, o que você está pensando em fazer? Eles me chamavam, quando os oficiais ali no nível intermediário davam muito não, aí depois chama o show aí para conversar com o show. Aí, esse cara resolve, né? Aí eu sei que em determinado momento, sem brincadeira, eu estava com metade do quartel, chefiando metade do quartel, porque dava um setor que não dava resultado, aí o comandante me chamava, ó, bota o show aí para ser chefe desse negócio aí. Aí teve uma hora que eu falei pro comandante, ou dá uma aliviada aqui nesse negócio aqui, ou eu vou embora, porque não tem condição, né? Não tem condição. Então, a gente... E aí é uma questão fácil, né? A gente tem que fazer mais pessoas ter esse mindset e espalhar esse conceito, né, de pensar fora da caixa, de inovação e tal, para que todo mundo possa crescer junto, né? Eu acho que esse é o ponto importante. E aí, inclusive, a gente, lá no caso da área de inovação da Normatel, a gente conseguiu conectar o projeto social, pegando os jovens das escolas, modelando já o mindset antes deles entrarem no time de inovação. Então, tem um projeto muito bacana aqui no Ceará, isso é referência aqui nacional, as escolas públicas, as técnicas, que são escolas públicas, as EEPs, os estudantes, no final do terceiro ano do ensino médio, fazem um estágio obrigatório, e inclusive pago pelo próprio governo, e aí as empresas podem trabalhar esses jovens. O que a gente pensou nisso daí, né? Usar um instituto, a gente tem esse instituto, que é o Instituto Teslano, que trabalha esses jovens, prepara o mindset. Aí a gente já sabe quem está pronto ou não para ir para a inovação. Então, quando eles chegam lá, ou vão para uma startup, ou vão para o setor de inovação da Normatel, eles já chegam com o mindset já, pelo menos, já preparado para pegar uma outra visão, né? Tem uma outra visão. E os resultados disso daí, aparentemente, foram muito bons, né? Foi ótimo, porque quem entrava, ele já entrava com aquela faca nos dentes, eu quero fazer, tinha muita energia, pronto. E aí aquela energia precisava de coordenação, que aí foi um momento que a gente, cara, tem muita energia aqui, tá todo mundo querendo fazer tudo, mas calma, vamos direcioná-los. Cara, foi um projeto assim tão surreal que a gente viu muita gente passando pela nossa área. E assim, foi uma coisa que quem vinha conhecer se assustava um pouco de dizer, como assim, né? Não é engenheiros, pessoa que tem 20, 30 anos, não, a galera tá saindo da escola mesmo. O quê? E vi as fotos da garotada, da galera entre 16, teve uma época que nossa média de idade estava em 19 ponto alguma coisa. Eu, caramba, a gente todo mundo era muito novinho, então até para os donos um pouco ficou, cara, tá dando certo mesmo. Então assim, começou a sair muita coisa bacana, mas porque a gente precisava ser orientado, claro. Mas teve todo um percurso onde o negócio foi construído de uma maneira que ficou saudável para a empresa. E o cara tinha uma visão de para onde ele ia. Então, quando ele entrava, ele, olha, se você for atingindo esses objetivos aqui, você vai subindo. Então, de trimestre em trimestre, o cara vê um salário dele subindo, o reconhecimento dele subindo. E aí era uma coisa que a gente teve até que lidar, né, Michel? Porque muitas vezes a galera não queria ir embora. Porque o cara, não, se em 6 horas eu estou conseguindo criar isso, se eu ficar mais, eu vou conseguir mais. Não, vai embora, cara. Vai embora, mas você tem que ir embora. Então era um negócio que era bacana. Foi um grupo que foi muito bem construído. Acho que quem já viu aqui os episódios já viu a Tatu, né? É um grupo que foi construído, ficou tão conectado. As coisas que foram sendo criadas não foi só tecnológica, mas é muito daquela cultura que você pontuou. Do líder saber apontar a direção, dele saber motivar as pessoas, porque às vezes as coisas também não dão certo. A gente fala muito do que deu certo, mas infelizmente às vezes não dá certo algum projeto ou alguma iniciativa que a gente começa a pesquisar. Mas de manter a cabeça boa para de frente ao fracasso, eu vou usar esse termo, fail fast. Eu vou usar isso o tempo inteiro agora.
Porque de fato foi, vamos errar, vamos, a gente está aprendendo. Vamos errar rápido. A gente tem que corrigir rápido e direcionar o curso para o momento correto. Então isso, tudo que você pontuou, cara, eu fiquei assustado quando você falou tanto tamanho de projeto. Cara, 60 pessoas, manter a cabeça de todo mundo engajado. Porque muitas vezes a galera tem uma rotina e diz, rotina ou projeto, rotina ou projeto. Então é muito difícil manter essas pessoas e às vezes até a nossa própria cabeça já adoece, cara. Então são coisas que lidar com tantas pessoas, eu acho que foi o maior desafio que eu passei na carreira mesmo. Líder de inovação foi isso. É lidar com a cabeça de tanta gente e a minha. Porque eu não posso transparecer que muitas vezes eu estava mal, eu estava pilhado, enfim, ou triste no fracasso de alguma coisa. Então, cara, o que você pontuou, eu absorvi ali esse bicho. A única coisa que eu pensei quando você terminou isso, cara, você tem que escrever um livro. Se você não tiver um livro escrito, vai escrever um livro. Certeza, uma edição você vende pra mim. Porque certeza eu compraria, cara. Das 3 coisas que o ser humano tem que fazer, eu já fiz 2, né? Já tenho 2 filhos, já plantei árvore, né? A próxima eu vou escrever um livro. Show de bola, show de bola. Rapaz, a gente, infelizmente, Lucas, estamos chegando ao final. A gente queria que você assim, desse uma dica ali para aquele pessoal que está querendo entrar nessa carreira de inovação, que está buscando ali uma nova visão para a sua própria carreira, do mercado, entender um pouco isso. Você compartilhou dicas sensacionais ao longo de toda a nossa conversa, né? E o que você tem aí assim, para compartilhar com aquelas pessoas que têm esse desejo de seguir ali uma jornada similar à sua na área de inovação? Primeira coisa que eu falo, gente, seja curioso, estude e seja adaptável. Acho que eu brinco que não é o mais forte, não é o mais fraco, não é o mais bonito, não é o mais feio que vai ser bem sucedido. Mas o adaptável, ele vai sair muito bem. Então, você sendo curioso, você estudando, aplicando, absorvendo conhecimento e sendo adaptável, porque inovação é assim, uma hora você está bem, tem um budget lá em cima, próximo ano não, você está mal, como é que você vai se sentir? Se adapte. Seja o cara que vai nas vacas gordas, você vai estar bem, nas vacas magras você também vai conseguir se moldar e fazer aquele trem andar, entendeu? Seja adaptável. O próximo é construa seu networking. Sempre tenha seu networking. Amigos, pessoas de empresas, elas sempre vão fazer você aprender alguma coisa. E o mundo sempre dá voltas e você logo vai estar se conectando. Eu estava aqui na Unifametro, acho que há 2 anos, fazendo uma palestra a convite da Unifametro. Ou seja, não tive mais contato, ou seja, toquei 2 anos depois, o show me convidou para vir para esse podcast. Network, ou seja, a gente está aqui, muitas vezes você é chamado e sempre você vai ter essas pessoas em volta para você tocar certos projetos, né? A próxima é apaixone-se pelo problema e não pela solução. Tecnologia é meio, não é fim. Não se apaixone pela... Cara, tem gente que se apega àquele aplicativo, àquela solução, aquela coisa. Não. Primeiro entenda o problema, seja, racional a saber resolver aquilo. Tecnologia, como você vai fazer, é simplesmente um meio, não tem como fazer. Então, tem um livro muito legal que é sobre o problema, né, do cara do Google, né? Então, é muito interessante você ser esse cara que vai se apaixonar pelo problema para, de fato, desenvolver uma boa solução. Não é do cara do Waze, não? Do cara do Waze, exatamente. O cara do Waze. Exatamente. Perfeito. Legal. Aprenda metodologias, né? Acho que metodologias a gente sempre consegue ter boas referências e você consegue aplicar bem no seu trabalho. Então, metodologias é sempre muito bom para você ingressar nessa área de inovação e você conseguir ter um bom resultado, enfim. Outra, cara, seja resiliente. Não tem como você trabalhar com inovação, trabalhar com tecnologia sem a resiliência. Hora vai dar certo, hora vai dar muito certo, mas vai ter hora que vai dar muito errado e você tem que, e ser persistente, ser resiliente e conseguir sair do outro lado, né? O outro cara, entenda de negócio. Não adianta você se prender à tecnologia, ao techniquez, a N linguagem de programação, se você não vai entender o que é um EBITDA, se você não vai entender o que é um ticket médio, um VC, ou seja, siglas que estão na área de negócio, em que você não vai entender, isso não vai te municiar de informações para você desenvolver bem um técnico. Então, entenda do negócio. O próximo é sempre mensure o impacto. Onde que isso vai ser impactado? Não fique nessa de você vai sempre fazer aquilo, apertador de parafuso. Não.
onde que isso vai impactar? O que que isso vai refletir? Onde é que isso vai mexer? Onde é que isso... Isso volta a ser a primeira dica, né? O curioso. Seja curioso e sempre mensure o impacto. Acho que são algumas dicas que eu dou para você minimamente ali ingressar na área de inovação, mas com aparatos e informações suficientes para você ser um bom profissional. Assim. Tem muitas outras coisas, mas a dica que eu dou é essa. Tá? Sensacional. Agradeço muito assim, a sua presença. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui realmente aproveitaram bastante, aprenderam muito. Estamos chegando no final de mais esse episódio e estamos aqui fazendo essa gravação com toda a infraestrutura fornecida aqui pelo nosso parceiro, a Unifometro aqui, uma estrutura incrível, uma universidade incrível, que trouxe para a gente essa oportunidade de ter essa infraestrutura voltada para compartilhar esse conhecimento que a gente está colocando para vocês agora. E muita atenção, gente, nós precisamos do seu engajamento. Compartilha, manda esse link dessa conversa que a gente teve aqui para alguém que eu sei que está precisando. Você sabe, se você estiver usando o Spotify, vai lá, dá 5 estrelas no nosso canal para ajudar a gente a aparecer para mais pessoas. Se você estiver usando o YouTube, vai lá, marca curtir, coloca o sininho lá para você saber os próximos episódios e continuar essa jornada aqui de aprendizado conosco. Muito obrigado a todos e até a próxima.